Em um vídeo anterior, vários de vocês pediram para fazermos a parte 2, sobre os 5 maiores e mais fortes guerreiros da história mundial. Então, atendendo aos vossos pedidos, aqui está. Apresentamos agora mais outros guerreiros extraordinários que marcaram a sua geração. Depois da vinheta. O primeiro guerreiro histórico que vamos trazer aqui para vocês, e que se tornou uma verdadeira lenda na Rússia é Pedro I, também conhecido como Pedro o Grande, foi um czar russo, cujo reinado provocou uma mudança radical na história do país, pois ele foi o responsável por criar a Rússia moderna. Além disso, ele transformou a cidade de São Petersburgo em um importante centro comercial do império. E o que significa o termo czar? Bem, para você que não sabe, assim como eu não sabia também, o czarado da Rússia, também conhecido como czarado da Moscóvia, foi um estado autocrático que se estendia pelo leste europeu e Ásia Setentrional. Foi estabelecido em 1547, quando Ivan IV adotou o título de czar de todas as Rússias. O czarado da Rússia permaneceu como tal, até a fundação do Império Russo em 1721 por Pedro I. Durante sua existência, o czarado experimentou diversas mudanças territoriais e sociais, mas manteve-se como um estado centralizado e autocrático, em que o poder estava nas mãos do czar e de sua corte. Pedro, o Grande, nascido em Moscou na Rússia, no dia 9 de junho de 1672, vivendo até o ano de 1725, foi o único filho do segundo casamento do czar Alexei I com a imperatriz Natália Narishkina. Seu nome de batismo era Piotr Alexeyevich, mas ele ficou conhecido como Pedro, o Grande, pela grandeza de suas realizações e pelo impacto que teve na história russa. Ele era conhecido por sua personalidade excêntrica desde a infância. Sendo um menino agitado que andava rápido, falava alto e não conseguia ficar parado por muito tempo. Conforme cresceu, Pedro se tornou um homem muito alto e excepcionalmente forte, capaz de inspirar medo em seus súditos. Ele possuía uma inteligência notável e agilidade mental, mas também um temperamento explosivo. Embora fosse um líder militar e legislador proeminente, sua tendência a beber e punir severamente aqueles que desobedeciam suas ordens também era conhecida. No entanto, o título Pedro, o Grande, não foi dado a ele por suas características pessoais. Em 1721, o Senado governante da Rússia Imperial concedeu a Pedro o título de primeiro imperador russo e também o título de o Grande, em reconhecimento às suas realizações notáveis como estadista. Iniciou sua liderança com vitórias militares, incluindo a conquista da fortaleza de Azov. Enfrentando dificuldades administrativas, ele decidiu empreender reformas profundas. Em 1697, Pedro I viajou para a Holanda, Inglaterra e Áustria com uma comitiva de engenheiros, artesãos e médicos, estudando os sistemas políticos e industriais europeus. Em 1698, durante sua ausência, ocorreu uma grande revolta, levando Pedro, o Grande, a ordenar a execução de centenas de rebeldes quando retornou a Moscou. Ele acabou com o sistema de cargos oficiais, adquiridos por direito de nascença, demitindo muitos dos boiardos de alto escalão, que se juntaram a uma tentativa de golpe. Ele estipulou que a posse de terras só seria permitida àqueles que servissem ao Estado, e instaurou convocatórias regulares da nobreza. Além disso, criou a nobreza hereditária e definiu que todos os nobres servissem a partir dos 15 anos. Pedro criou, assim, a nobreza russa que construiu a grandeza da Rússia. Pedro percebeu que a maioria das antigas famílias boiardas ricas vivia em Moscou e seus arredores, e que era necessário criar uma nova cidade para seus novos tipos de nobres. Além disso, a Rússia precisava de acesso ao mar e de novos laços comerciais com a Europa. Assim,
ele fundou São Petersburgo em 1703, nas terras pantanosas da Índria. Embora Moscou continuasse sendo a capital antiga, São Petersburgo se tornou uma cidade europeia e contribuiu para outra meta importante do reinado de Pedro. Ao contrário do que muitos dizem, Pedro não proibiu as barbas, pois maioria dos russos eram servos camponeses, viviam no campo e seu visual barbudo permaneceu o mesmo. Mas, ele impôs uma taxa substancial para quem quisesse usá-las nas cidades, além de banir o traje tradicional russo. Ele queria que os russos parecessem mais europeus, para que pudessem se conectar melhor com os europeus. Pedro I também trouxe estrangeiros para a Rússia e enviou muitos russos ao exterior para estudar, tudo isso para desafiar a Suécia na Grande Guerra do Norte. A Grande Guerra do Norte foi um conflito entre a Suécia e uma coalizão que incluía a Rússia. A guerra se deu em torno do controle do Mar Báltico e suas costas. A Rússia queria retomar seus territórios na Índria, e para isso, precisava do acesso ao Báltico, crucial para o desenvolvimento do comércio naval. A Rússia sofreu uma derrota devastadora em Narva em 1700, e Pedro iniciou amplas reformas no exército. A guerra terminou com a vitória da Rússia em 1721, o que selou suas conquistas territoriais na região do Mar Báltico. A Rússia se declarou Império Russo e Pedro adotou o título de imperador. Pedro, além de habilidoso militar e estrategista, também foi um grande legislador. Sob sua supervisão, um novo sistema de governo e leis foi criado na Rússia. O governo foi organizado em colegiums, ou seja, predecessores dos ministérios, e o Senado governante atuava como a mais alta autoridade judicial, depois do imperador. Ele também subjugou a autoridade da Igreja Ortodoxa Russa ao Estado, criando o Santíssimo Sínodo em 1721. Ele emitiu numerosas ordens pessoais, que regulamentavam detalhes da vida diária dos russos, como regras de comportamento em público e estilos de roupas, além de ensinar aos cidadãos como enterrar o lixo em locais apropriados. As reformas de Pedro praticamente moldaram a Rússia, e permaneceram em vigor até 1917. Agora, antes de revelar o segundo guerreiro da nossa lista, quero dar um aviso rapidinho sobre alguns pedidos e sugestões que tive aqui no canal Pode Ser, a respeito dos pedidos para um vídeo sobre os guerreiros hebreus, como Davi, Sansão, Josué, dentre outros. Aviso, que já estamos produzindo um documentário incrível, e assim que concluirmos o conteúdo, estaremos postando aqui no canal. Também recebi pedidos e sugestões sobre outros guerreiros históricos e mitológicos, que iremos compartilhar com vocês aqui no canal Pode Ser. Faremos um conteúdo somente com guerreiros mitológicos, que às vezes são confundidos como históricos, como Hércules, por exemplo. Por isso, neste vídeo aqui, apresentamos somente guerreiros históricos que marcaram a história mundial. Por isso, fica atento ao conteúdo do canal, que iremos atender os pedidos e sugestões. Desde já, agradeço as vossas contribuições, e vamos continuar o vídeo. O nosso segundo guerreiro incrível, já fizemos um vídeo todo especial sobre ele aqui no canal Pode Ser. Eu estou falando de... Não tem como deixarmos essa lenda da guerra fora dessa lista. Inclusive, alguns até me cobraram aqui no canal Pode Ser, por este personagem histórico, não estar na primeira lista de guerreiros que fiz aqui no canal. Espartaco, ou do latim, Spartacus, foi um dos mais famosos líderes da rebelião dos escravos contra o Império Romano. Ele foi vendido como escravo para ser treinado como gladiador, e em sua jornada de vida e batalhas tornou-se uma figura lendária, por sua coragem e determinação na luta pela liberdade, contra a opressão e injustiça. Nascido na Trácia, região onde hoje se encontra parte dos territórios da Grécia, da Bulgária e da Turquia, foi um grande guerreiro que viveu na República Romana, e era descrito como inteligente e culto, pelo autor Plutarco. Foi capturado e vendido como escravo depois de ter desertado do exército romano. Ele foi comprado por um mercador e levado para uma escola de gladiadores.
Ele, então, liderou a rebelião de escravos mais famosa da Roma Antiga, conhecida como a Terceira Guerra Servil, com um exército de quase 40.000 ex-escravos. Em 73 a.C., cerca de 200 escravos da escola revoltaram-se contra o lanista devido a maus tratos, e escaparam com armas roubadas. Eles lutaram contra as forças romanas e conseguiram derrotar vários comandantes romanos. O Senado estava preocupado porque os escravos haviam vencido seus homens, e porque toda a Península Italiana estava em perigo. Eles enviaram os 2 cônsules para lá para lidar com a situação, mas eles não tiveram sucesso. Um dos cônsules, Lúcio Gélio Publícola, derrotou uma tropa de germanos, mas o outro cônsul, Lentulus, perdeu para Espartaco e seus seguidores. Em seguida, um pretor chamado Cássio enfrentou Espartaco com um exército de 10.000 homens, mas também foi derrotado. O Senado estava descontente com os cônsules e então deu a responsabilidade para Marco Licínio Crasso, que tinha uma boa reputação e era muito estimado. Crasso estava acampado na Romanha, esperando Espartaco. Ele enviou um dos seus líderes, Múmio, com 2 legiões para atacar Espartaco pelas costas, mas Múmio fracassou e muitos homens morreram. Crasso ficou irritado com Múmio e o puniu. Depois, ele levou seus soldados contra Espartaco, que recuou e acabou na costa da Sicília, onde encontrou navios de corsários. Espartaco tentou enviar homens para a Sicília para incentivar a revolta escravos, mas Crasso impediu. Então, Espartaco se estabeleceu na Península dos Régios, onde Crasso o encontrou. Crasso cercou a península com muralhas, para impedir que Espartaco recebesse suprimentos. Espartaco tentou passar por uma parte da muralha, mas Crasso o impediu. Crasso também atacou uma tropa que estava amotinada contra Espartaco, e que se debandou da tropa do guerreiro. Tudo porque houve um sério desentendimento entre Espartaco e sua tropa, e Crasso aproveitou a ocasião e os expulsou dali. Espartaco teve um confronto feroz com Crasso, o comandante romano enviado para combater a rebelião. Durante a batalha entre eles, Espartaco mostrou valentia e recursos, matando 2 centuriões romanos e lutando valentemente contra Crasso e seus homens. No final da batalha, ele foi cercado e retalhado, mas seu corpo nunca foi encontrado. Apesar do esforço de Crasso para combater a rebelião, a honra da vitória final foi atribuída a Pompeu, que aniquilou os fugitivos restantes, e escreveu ao Senado que Crasso venceu os inimigos em combate regular, mas ele destruiu as raízes da guerra. Crasso foi concedido uma ovação após a vitória, mas não recebeu um triunfo por ter vencido a guerra contra os escravos rebeldes. Como era obrigatório, segundo as leis da República, Crasso puniu os escravos que sobreviveram à batalha contra Espartaco, mandando crucificá-los ao longo da Via Ápia. Embora tenha sido uma punição necessária, de acordo com o direito romano, era uma pena dura para os escravos que lutavam pela liberdade. Felino curioso ou felina curiosa, se você achou que os fatos sobre Espartacus que eu apresentei aqui foram muito resumidos, e você quer mais detalhes sobre a história desta lenda das guerras antigas, vou deixar aqui no card o vídeo em que eu detalhei a jornada de Espartacus. Desde a sua escravidão até ele se tornar uma verdadeira lenda, liderando os rebeldes contra o Império Romano. Também vou deixar o link deste vídeo na descrição aqui embaixo. Então, depois que terminar este vídeo aqui, você vai lá e assiste, que o vídeo tá bom demais. Agora, vamos para o nosso terceiro e último guerreiro do vídeo. Comandar muitos é o mesmo que comandar poucos. Tudo é uma questão de organização. As oportunidades multiplicam-se à medida que são agarradas. No meio do caos há sempre uma oportunidade. Em batalha, use geralmente operações diretas para fazer o inimigo engajar-se na luta e as operações indiretas para conquistar a vitória. Sun Tzu foi um general, estrategista e filósofo chinês, sendo o principal nome associado à escola militar de filosofia chinesa.
Ele viveu entre 544 e 496 a.C. É uma figura histórica cuja existência é questionada por alguns historiadores, mas é tradicionalmente considerado um general e estrategista, que viveu no período das primaveras e outonos da China. Seu nome de nascimento era Sun Wu, e o título, Su, significa mestre. Ele é amplamente conhecido por seu tratado militar, A Arte da Guerra. Esse tratado, que na verdade é um livro, composto por 13 capítulos de estratégias militares, é uma obra reconhecida por suas frases e pensamentos, que abordam diversos aspectos ligados à guerra, e atualmente, é amplamente recomendado para leitura. Inclusive eu já li, e recomendo muito a leitura. Alguns historiadores mais recentes datam seu trabalho do período dos reinos combatentes e acreditam que seu descendente, Sun Pin, também escreveu um tratado sobre táticas militares. A arte da guerra de Sun Tzu ganhou grande popularidade nos séculos 19 e 20, e continua a influenciar culturas e políticas em todo o mundo. As fontes históricas mais antigas apresentam informações contraditórias sobre o local de nascimento de Sun Tzu. Por mais que os anais de primavera e outono afirmem que ele nasceu em Qi, os registros do historiador conhecidos como Shiji afirmam que ele nasceu em Wu. No entanto, ambas as fontes concordam que Sun Tzu nasceu durante o período das primaveras e outonos da China, e se tornou um general e estrategista. Ele serviu o rei Agaolu, do estado de Wu, no final do século VI a.C. e início de 512 a.C. As vitórias que Sun Tzu alcançou inspiraram-no a escrever A Arte da Guerra, um dos tratados militares mais lidos após o período dos reinos combatentes. Durante sua carreira, Sun Tzu ficou conhecido por sua personalidade forte, como descrito nos escritos Shiji. Antes de ser contratado pelo rei de Wu, ele foi testado ordenando que treinasse um harém de 180 concubinas, para se tornarem soldados. Quando Sun Tzu ordenou que se deitassem de bruços no chão, elas riram, mas ele as executou, alegando que a responsabilidade de entender suas ordens era a do general. Ele provou suas teorias em batalha, como na Batalha de Boju, onde teve sucesso militar. Apesar disso, o texto antigo, Wu Zuan, não menciona Sun Tzu na descrição detalhada da Batalha de Boju. No entanto, sua obra A Arte da Guerra é baseada em sua experiência prática, e é um dos tratados militares mais influentes de todos os tempos. Alguns historiadores levantam dúvidas sobre a existência de Sun Tzu e a datação de sua obra, A Arte da Guerra. Esses céticos apontam possíveis erros históricos e anacronismos no texto, como a execução das concubinas favoritas do rei, e isso tem gerado debates acalorados entre tradicionalistas e céticos, especialmente na China. Diferentes historiadores atribuem a autoria do livro a Sun Tzu, outros a Xu Zixu, alguns atribuem a um autor desconhecido, outros a uma escola de pensamento em Qi, ou atribuem a autoria a Wu, alguns até atribuem a autoria a Sun Pin, dentre outros. Os tradicionalistas defendem a autoria de Sun Wu, mencionado nos registros do historiador e nos anais de primavera e outono, que teve uma ativa vida entre o século VI a.C. e o início do ano 512 a.C. Alguns conceitos estratégicos, como a classificação dos terrenos, são atribuídos a Sun Tzu e sua utilização em outros trabalhos históricos é considerada prova de sua autenticidade. Por outro lado, os céticos apontam anacronismos em termos, tecnologia, ideias filosóficas, acontecimentos e técnicas militares, questionando a veracidade dos relatos. No entanto, de acordo com Ralph D. Sawyer, é provável que Sun Tzu tenha existido não apenas como general, mas também como autor dos princípios do livro. Sawyer argumenta que os ensinamentos foram transmitidos de geração em geração dentro da família, ou em pequenas escolas de discípulos, incluindo Sun Pin, e que foram revisados e expandidos ao longo do tempo. Muitas figuras históricas foram influenciadas pela obra A Arte da Guerra de Sun Tzu. No final do período dos reinos combatentes, acredita-se que o primeiro imperador da China unificada, Qin Shi Huang, valorizava muito o livro. No Japão, o livro foi introduzido por volta do ano 760,
e rapidamente se tornou popular entre os generais, contribuindo para a unificação do país. O livro era apreciado pelos samurais, e os ensinamentos eram transmitidos por daimyos e shoguns, incluindo Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu. O almirante de armada Togo Ieyasu, que liderou as forças japonesas na vitória contra a Rússia na Guerra Russo-Japonesa, era um leitor ávido da obra. Mao Tse-tung, líder comunista, atribuiu parte de sua vitória sobre Chiang Kai-shek e o Kuomintang em 1949, ao conhecimentos adquiridos do livro A Arte da Guerra. O livro também influenciou seus textos sobre a guerra de guerrilha que, mais tarde, inspiraram as revoltas comunistas em todo o mundo. O general Wu Nguyen-giap, responsável pela vitória sobre os franceses e norte-americanos na Guerra do Vietnã, estudou profundamente as ideias de Sun Tzu e as aplicou em prática. A derrota dos Estados Unidos chamou a atenção dos militares americanos para Sun Tzu e seus ensinamentos. Durante a Guerra do Golfo na década de 90, tanto o general Norman Schwarzkopf quanto Colin Powell aplicaram os princípios de engano, velocidade e ataque aos pontos fracos do inimigo que estão descritos no livro. A obra de Sun Tzu é obrigatória nas bibliotecas das sedes do Departamento do Exército dos Estados Unidos, e os oficiais são obrigados a preparar apresentações sobre sua análise do livro. A obra de Sun Tzu também é incluída nas leituras dos fuzileiros navais, e tem uma grande influência sobre o desenvolvimento das estratégias atuais da China e de seus líderes. Os historiadores chineses baseiam-se nos ensinamentos de estratégia históricos e também nos escritos do compilado da Arte da Guerra para desenvolver suas teorias e estabelecer uma relação direta entre as atuais lutas da China e as de sua época. Mark M. Senelli argumenta que uma interpretação mais moderna de Sun Tzu é essencial para entender a ascensão da China como potência mundial no século XXI. Bem, felinos curiosos de plantão, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos e alguém especial da sua família, que curte este tipo de conteúdo. Beleza? Não deixe de assistir o vídeo, que fala sobre o escravo que se tornou um grande líder guerra. O gladiador que foi o terror de Roma. Está no card aqui em cima, e no link na descrição deste vídeo. Muito obrigado por assistir, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!